Olá, galera do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E a nossa aula de hoje será bem simples, porque, de antemão, peguem aí o livro de vocês vão abrir na página 42 e 43, vamos preencher as lacunas do para fixar. Isso vai ajudar vocês bastante na questão da prova, porque vocês sabem que nossa prova será essa semana. Então, peguem os livros de vocês e vamos preenchendo as lacunas do para fixar de vocês. Então, no primeiro quadrinho que está aí, no para fixar de vocês, é o mapa mental. Vocês vão completar o mapa mental da página 42. Então, vou explicando para vocês. Vou deixar os links dos vídeos que vão cair na prova aqui na descrição, tá certo, pessoal? Então, vocês vão preencher esse primeiro quadrinho, que está aí no lado esquerdo, que é apoio francês e espanhol. Nesse mapa mental, estamos falando sobre a questão da independência, do processo de independência dos Estados Unidos da América. Então, a primeira coisa que vocês vão preencher aí no primeiro quadrinho é exatamente o apoio francês e espanhol. Os colonos dos Estados Unidos tiveram apoio da França e da Espanha. Então, vocês vão colocar aí apoio francês e espanhol. Ainda continuando no mesmo quadrinho, esse processo de independência dos Estados Unidos foi liderado exatamente pelos membros da elite econômica. Então, vocês vão preencher aí liderança pelos membros da elite econômica dos Estados Unidos. Partindo para o segundo quadrinho, que está aí à direita do seu livro, vocês vão colocar aqui uma das medidas que os colonos queriam depois do processo da independência foi o voto censitário, ou seja, só pode votar quem tem dinheiro, mas vocês vão colocar aí voto censitário, tripartição de poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário. Mas vocês vão colocar aí só tripartição de poderes. Vamos colocar aí que o modelo de governo dos Estados Unidos, desse novo país, era exatamente o republicanismo. Então, vamos voltando, voto censitário, vírgula, tripartição de poderes, ponto. Na outra linha abaixo, vamos colocar republicanismo, vírgula, e uma das coisas que eles queriam continuar era exatamente com a manutenção da escravidão. Vocês viram que tivemos uma independência, mas a escravidão permaneceu nos Estados Unidos. Então, vocês vão colocar aí manutenção da escravidão. Pronto. No outro quadrinho abaixo, vocês vão colocar aqui antes, vocês estão vendo aí, no quadrinho à esquerda, tá certo, pessoal? Uma das características, com essa formação do novo país, dos Estados Unidos, as colônias do norte vão ter como característica o povoamento, porque a colônia do norte era mais uma colônia de povoamento mesmo, e a mão de obra livre. Dando continuidade, eram pequenas propriedades. Lá no sul era que tinha as grandes propriedades, mas vamos colocar pequenas propriedades. O quarto ponto era a produção voltada para o mercado interno. Entenderam, né? Mercado interno, girar a economia interna, ou seja, do país, girar a economia do próprio país e não fazer com que outros países chegassem lá e investissem. Então, no outro quadrinho, que é o quadrinho à direita de vocês, do quadro de vocês, vocês vão colocar que as colônias do sul eram uma colônia de exploração. Lá é um ponto, exploração. O segundo ponto é a mão de obra escravizada. Lembrem disso. Isso é as colônias do sul. Mão de obra escravizada dos africanos. Outro ponto era o latifúndio, ou seja, a questão da terra. As colônias do sul dependiam muito da terra e tinham grandes fazendas lá nas colônias do sul. Pronto, terminando essa parte, vamos para o outro quadrinho aí, que fica entre esses dois quadrinhos que eu acabei de falar para vocês. Um dos fatores que influenciou bastante a França apoiar os Estados Unidos, os colonos dos Estados Unidos, foi a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra. Então, você vai colocar aí Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra. Qual foi a ideia que influenciou os colonos norte-americanos? Foi exatamente
as ideias iluministas e liberal. Então, vocês vão colocar aí influência iluminista e liberal. Aqui é rápido, bem rápido. Tudo isso vocês já viram, então se vocês tiverem com dúvidas, voltem nos vídeos, assistam novamente, mas é rápido, a gente está só completando as lacunas. Tudo isso eu já expliquei para vocês, isso aí é para facilitar para vocês a questão do mapa mental, tá certo, pessoal? Então, o Congresso da Filadélfia, tá aí embaixo aí, no quadrinho à esquerda. Primeiro Congresso da Filadélfia, vocês vão colocar aí. Não tem caráter separatista, é um ponto. Vocês viram isso, que não tinha um caráter separatista. A princípio estavam querendo apenas essa questão de ter independência da Inglaterra. Segundo Congresso, aí vocês vão colocar aí para preencher na outra linha, segundo Congresso da Filadélfia, que foi a Declaração da Independência. No primeiro momento, eles estavam discutindo apenas essa questão da exploração da Inglaterra em relação aos colonos dos Estados Unidos. Então, nesse momento, no segundo congresso, eles vão começar a discutir a Declaração da Independência. Pronto. Dando continuidade, nesse quadrinho à direita, o que foi os motivos, os principais motivos que fizeram com que os norte-americanos se revoltassem contra os ingleses, porque os norte-americanos eram colônia da Inglaterra. Foi exatamente a lei do chá, eu já expliquei isso para vocês, aumentaram o tributo na questão do chá. A lei do açúcar, também já expliquei isso para vocês, vamos colocar aí. A lei do selo e as leis dos intoleráveis. Tudo isso aí eu já expliquei para vocês, pessoal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Revolta foi exatamente a festa do chá de Boston. Também isso aí eu expliquei para vocês. Então esse foi o nosso mapa mental da página 42. Agora vamos dar continuidade ao mapa mental da questão da independência da América Espanhola. Eu vou colocar apenas o que é para ser preenchido, porque o que está aí eu não preciso explicar para vocês, também tudo isso aí já foi explicado. Então o que precisa ser preenchido, vamos aí para o segundo quadrinho, na segunda fileira, o primeiro quadrinho da segunda fileira, à esquerda de vocês, que eram os dois principais grupos que faziam parte dessa questão da América Espanhola, que eram os chapetones, entendeu? Chapetones à esquerda e os crioulos à direita. No segundo quadrinho da segunda linha, tem aí crise do sistema colonial. Vocês vão colocar o primeiro ponto, o iluminismo. No segundo ponto, vocês vão colocar a Revolução Industrial. O terceiro ponto, a independência dos Estados Unidos, / Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Todas essas coisas que eu citei para vocês agora foram que influenciaram a independência dos países aqui na América Espanhola. Então tá aí, vocês vão preencher isso. Continuando ainda na segunda linha, com o bloqueio continental de 1806, está aí, vocês vão colocar aí, decretava o fechamento dos portos europeus ao comércio inglês. Você lembra que eu expliquei isso para vocês? Napoleão Bonaparte vai decretar o bloqueio continental contra os ingleses, proibindo que outros países na Europa fizessem comércio com a Inglaterra. Então vamos colocar aí que o bloqueio continental era o quê? Era o decreto de fechamento dos portos europeus ao comércio inglês. Também o bloqueio continental, dando continuidade à era napoleônica, temos aí a questão da intervenção militar na Península Ibérica, que foi a deposição do rei Fernando VII, e a ascensão do José Bonaparte, que era o irmão do Napoleão Bonaparte. Então esses são os fatores que vão influenciar a independência da América Espanhola. Agora, dando continuação para a motivação para a independência, está aí também à direita de vocês, na terceira linha, que foi essa questão das elites coloniais, as elites que já estavam aqui na América, lutando contra a metrópole, no caso a Espanha. Então temos aí a crítica ao trabalho escravizado, é um ponto. Primeiro ponto é elites coloniais versus metrópole. O segundo ponto é exatamente a crítica ao trabalho escravizado. O quarto ponto é o terceiro ponto, na verdade, é a ambição da elite colonial, no caso os crioulos, para ter o poder para eles e deixar os chapetones de lado. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Mais uma vez, repetindo, tudo isso já foi explicado. Se tiverem dúvida, abram os links que está aqui na descrição. Então, indo para a penúltima linha,
precursores na questão das revoltas do processo da independência. Temos aí o Tupac Amaru, que foi as revoltas do Tupac Amaru, foi no Peru. Vocês vão colocar Tupac Amaru, revolta no Peru. Lembrem disso. Vocês vão colocar o primeiro ponto. O terceiro ponto é o Francisco Miranda, que era um crioulo, desejava libertar a Venezuela da Espanha. É o segundo ponto. O terceiro ponto era o padre Miguel Hidalgo e Maria Morelos, que também tiveram algumas tentativas de independências na América Espanhola. Vocês vão colocar aí no bolivarismo, que é o último quadrinho. Aí vocês vão colocar movimento a favor da unificação das colônias espanholas após as independências. Isso aí também eu expliquei para vocês. No último quadrinho à direita, no processo de organização do Estado Nacional, vocês vão colocar a fragmentação política territorial, é um ponto. E o outro ponto é o caudilismo. Tudo isso aí também eu expliquei para vocês. O outro ponto era a economia dependente. E o outro ponto, o último ponto, é exatamente a industrialização tardia. Então, pessoal, esse foi o nosso mapa mental da página 42 e 43. Completem. Se não entenderam, voltem o vídeo de novo. As explicações estão aí na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem na paz. E até a próxima aula, pessoal.